Quem nos perdoa? Quem nos valida? Quem e o que nos justifica? Com base em que você se sabe perdoado? Ou você nunca se sabe perdoado? Eu fico imaginando o esforço de natureza psicológica que um ser humano tem que fazer para voltar-se sobre si mesmo, sem nenhuma perspectiva de Deus sobre a vida dele, interpretando e imaginando, portanto, a existência como algo que tem a ver exclusivamente com ele, porque acima da consciência dele não há nada e nem há ninguém, e que qualquer que seja a natureza dessa desgraçada noção de certo, errado, de pecado, de transgressão, de erro, de deliberação egótica, egoística contra o próximo, apesar de se trilhá-lo, de se atropelá-lo no processo, mas assim mesmo se faz. Quem é que, enfim, perdoa tal pessoa? Como é que ele consegue isto? Ele consegue? Por mais que ele se volte sobre si mesmo e diga não, e se explique, e tente se auto-justificar, isto seria o suficiente, é bastante? É o universo que perdoa? O que é que se evoca como o elemento de chancela definitiva, que traga sossego e descanso inequívoco à consciência humana acerca da realidade da pessoa estar perdoada, coberta, resolvida, pacificada, segura. Quem, o quê? Quando a gente estuda a história de Israel, por exemplo, no Velho Testamento e nos dias de Jesus, a gente vê que de Salomão para frente, especialmente do exílio em Babilônia para diante, na direção de Cristo, na linearidade da história, gradativamente os sacerdotes no templo foram ficando cada vez mais céticos. De modo que nos dias de Jesus, a maior parte dos sacerdotes que ministravam no templo, todos eles da tribo de Levi, e na tribo de Levi os que ascendiam naqueles dias para posições sacerdotais mais elevadas, porque eram todas baseadas depois de um tempo num ranqueamento de natureza política. Os que mais ascendiam nessa hierarquia eram os que se vinculavam ao partido dos saduceus. E os saduceus, acerca deles, explicitamente se diz que cuidavam dos ritos do templo. De tudo que você vê e já leu como descrição desses ritos de culto incessante no templo. Ao mesmo tempo se diz que essas mesmas figuras criam em Deus, embora não crescem, nem em espírito, nem em sobrevivência espiritual, nem em ressurreição dos mortos de natureza alguma. Ou seja, eles supostamente cultuavam a Deus se imaginando apenas máquinas culticas,
Porque ao final da existência terrena, em morrendo, estavam mortos. Para sempre. Agora, estranhamente, precisavam crer em Deus para sobreviver a tal ceticismo, que tirava da existência deles qualquer transcendência, embora eles vivessem para cultuar o transcendente que na vida deles não transcendia. E, ironicamente falando, são eles que estão fazendo oferendas por pecados, derramando sangue de animais, de ovelhas, de touros, de passarinhos, evocando perdão para o povo acerca de uma existência sem consequência, porque uma vez terminada a presente ordem de coisas, tudo cessava. Eles eram céticos no espírito do Eclesiastes. Deus existe, nada faz sentido, mas a gente cultua a si mesmo. E perdão é só um incômodo que a gente sara e trata com oferendas e faz uma permuta psicológica que tem que ser repetida no dia seguinte. Ora, como ele, ou eles, uma quantidade enorme de nós vivemos mais ou menos nas mesmas bases. Na prática, o Deus confessado não incide, não implica, não altera, não importa, essencialmente em quase nada. Mas assim mesmo a gente o cultua. A gente canta, a gente se apresenta, a gente até ora. Mas a gente não espera a resposta à oração feita. A gente, na realidade, canta para nós mesmos. E a gente oferece as nossas oferendas num ciclo que vai de nós para nós. Mais ou menos como a declaração do Henri Cristo, publicada no meu Facebook esta semana. Quando perguntado, quando foi que você teve a noção de que você era o Filho de Deus? Ele falou, um dia que eu estava assim orando, rezando, de repente eu percebi que eu falava comigo mesmo. Perfeito. E aí, de mim para mim mesmo. Eu mesmo e Irene. Só isso. Mas quem nos perdoa? A gente desenvolve mecanismos de auto-perdão que o Novo Testamento chama de justiças próprias. É uma tentativa. Muita gente, a maioria de nós vive assim, tentando se explicar para si mesmo o tempo todo, enchendo as nossas narrativas de adversativas que supostamente diminuem a implicação da nossa culpabilidade, ou do nosso equívoco, ou do nosso pecado, a ponto de que a gente chega até ao extremo de dizer, mas eu também sou humano. Significando dizer, tenho permissão às relatividades, é o último bastião que a gente usa para dizer, me dá um tempo, por favor. Mas não resolve, não é? No fim, a gente não se satisfaz. E aquele que consegue se satisfazer com a autojustificação, com a autoexplicação da sua vida, da sua existência, de si, para si, por si, e apenas em si mesmo, o que consegue supostamente se satisfazer e se atender, são todos aqueles que a gente é forçado a classificar como psicopatas, são sociopatas, que é o cara que entra no processo de se absolver instantaneamente,
ao ponto de que já nada sente a respeito de coisa alguma ou ninguém. De modo que a autojustificação, levada ao extremo, quando produz o sentimento de autoabsolvição, é em si a psicopatia. Na linguagem antiga do Novo Testamento, Paulo chamava de cauterização da consciência, que é quando o processo de sensibilidade, ressensibilização, de autopercepção, com admissão de culpa, de erro, de equívoco, de escolha contra a vida, contra mim, contra o outro, contra o mínimo razoável, mas que a gente faz o tempo todo e depois de um tempo já nem sente que faz ou se convence de que tem o direito de fazer, chegando mesmo depois ao extremo de já nem considerar tal coisa ou tais realidades. De modo que aquele que chega aí adoeceu radicalmente. Porque existe um nível de culpa que é absolutamente necessário para a minha sobrevivência psicológica, espiritual e da minha autopercepção, sem cuja referência eu me torno completamente amortecido e entro em estado de morbidez, de onde decorrem todas as demais doenças da alma. Agora olha aqui para mim. Eu tenho perguntado desde o início quem te perdoa. Porque existe toda essa possibilidade, eu poderia falar muito mais, dos degradês dessas tentativas de autojustificação, de autoexplicação, e que vão apenas matando o nosso ser. E, em contrapartida a isto, eu estou perguntando a você quem é que te perdoa, e falando sobre a necessária manifestação de culpa como redenção para um espírito que pode mergulhar num estado de total dessensibilização. Mas para que isso aconteça, tanto me acordando, quanto também haja o resultado real e definitivo de que esse é perdão que me perdoa mesmo e que sepulta tudo contra a minha via, de fato e de verdade, e anula a minha total culpabilidade sem me fazer cínico, sem me introduzir na psicopatia. Tem que vir de alguém real, com quem eu me relacione de maneira quebrantada a admitir o seu senhorio sobre a minha existência. Do contrário, sobra-me o quê? De mim para mim mesmo. A não ser a angústia de vazios e de tentativas de autoexplicação que só vão me tornando cada vez mais insensível, só vão me petrificando, só vão me tornando um ente vítrico. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouco, relembrando o que Jesus mandou que fizéssemos, quando, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo-o partido, deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: fazei isto
em memória de mim. E por semelhante modo, depois de ter comido o pão com eles, tomou também um cálice e o deu a todos os seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. A questão é que isso tem que se transformar numa realidade que me domine, que graciosamente me acachape, que misericordiosamente me esmague. E quando eu penso nisto, o que me vem à mente é um texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz que ter encontrado Jesus o colocou na dimensão daqueles que entenderam que não existe nenhum mecanismo humano de si para si que possa trazer autojustificação ou autoexplicação para o indivíduo com a conclusão definitiva daquela pacificação que decorre de se saber perdoado. Ele diz: qualquer tentativa nesse nível implica apenas em entorpecimento do ser. Aí ele diz: eu teria motivos sobejos para tentar esse tipo de autojustificação. Pela história, porque eu sou circuncidado ao 8º dia e sou um israelita, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei e aos seus rigores, eu vivi como um fariseu que constrangia fariseus. Quanto à aplicação religiosa, eu me tornei o pior perseguidor da igreja, matando aqueles que criam no oposto, obrigando-os a blasfemar, quando não os exterminava. Com relação à justiça, às práticas de comportamento, eu era considerado, pelos atributos da lei de Moisés, um indivíduo irrepreensível. Mas o que, para mim, parecia ser uma soma de lucros, quando eu discerni o significado do que Jesus tinha realizado na cruz e na ressurreição, quando esse impacto chegou a mim como uma luz atropelante, como uma convicção absolutamente acachapante, que me deixou aturdido, enlouquecido diante da constatação de que o inexplicável era real, tão real, que tinha esmagado os meus sentidos. À plena luz do dia, às portas de Damasco, nesse dia, nessa hora, tudo mais eu considerei como perda, lixo. Todo esse esquema de autojustificação, encorpado na tentativa de dar ao indivíduo
parâmetros para que, se viver assim ou daquele outro modo, ou manifestar esse e aquele tipo de comportamento, o indivíduo, por tais práticas, se autoexplica, se autojustifica, se perdoa. Ele diz: eu, quando encontrei a luz e o entendimento, considerei tudo isso absolutamente desprezível. Para mim, até então, o que eu disso me jactava como lucro, considerei imediatamente como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como refúgio, como algo a ser deixado fora, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual larguei todos esses sistemas e mecanismos de tentativa de autojustificação, de autoexplicação e de justiça própria. E considero tudo como apenas esterco da existência para gerar uma fertilização angustiosa, a fim de que eu tivesse a possibilidade de ficar cara a cara com Cristo. E agora, ser achado nele, não tendo nada além dele em quem estar, não tendo justiça própria alguma que proceda de qualquer tentativa de autoexplicação, de autojustificação decorrente da presunção à obediência às formalidades de qualquer que seja a suposta lei divina. Porque a única justiça que eu tenho é aquela que me vem mediante a fé. A fé em Cristo, no que Ele fez, consumou e realizou. Ou seja, a única realidade que me explica, que me perdoa, que me pacifica é esta: a justiça que procede de Deus em Cristo, em meu favor. Que não sou eu me explicando, é Deus definindo em Cristo que eu estou soberanamente perdoado por Ele. Isto apropriado por mim, mediante a fé. A fé. Eu tenho que decidir se eu creio ou eu não creio. É mediante a fé. Eu tenho que deixar tudo para trás e, mediante a fé, saber que não há absolutamente nada que eu possa fazer para me explicar diante de Deus e diante da vida, e que a única explicação razoável para trazer pacificação ao meu ser é crer que todo o absurdo da minha vida está perdoado em Cristo Jesus, sublime e soberanamente. Portanto, essa é a justiça que procede de Deus mediante a fé. E é só mediante essa possibilidade de crer, de decidir crer, de confiar e de me entregar, que eu terei o resultado prático desse benefício como pacificação do meu ser. Porque é só na justiça que procede de Deus, baseada na fé, que eu posso de fato conhecer Deus, provar experiencialmente a Deus, o conhecer.
e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance superior ressurreição. Agora olha aqui para mim. O que a gente faz para usufruir a certeza de que a nossa vida está permanente, contínua, e ininterrupta e indissoluvelmente reconciliada? Paulo diz aqui, essa coisa de ser achado nele, de passar a respirar nele, a viver nele, a existir nele, a ser nele. Não tê-lo como um tanque de oxigênio guardado, ao qual eu recorro, mas ao contrário, existir na ambiência universal do amor de Deus. Ser achado nele. E ele diz aqui, para poder experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. O que significa isso? Para que a pacificação me alcance, eu tenho que morrer com ele. Isso é ter comunhão com os sofrimentos dele, é acolher o que ele já realizou, é tirar de mim tudo quanto seja relacionado à autojustificação ou à absorção vicária de sofrimentos na tentativa de me justificar pela dor. Ele já levou. Ele tomou sobre si a iniquidade de nós todos. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é me entregar à comunhão dos seus sofrimentos. É me identificar de maneira absoluta com o fato de que nele eu morri. E o grande benefício disso, que bênção, você existentemente, enquanto existe, se assumir morto. Eu já morri algumas vezes. Você acorda no dia seguinte e você não tem mais uma existência. E você começa a ver o pessoal vir se despedir do seu cadáver ambulante. Todo mundo te olha como morto, todo mundo te trata como morto. A maior tentação nesse dia, nessa hora, é entrar em estado de total desobrigação existencial, como acontece com os mortos. O cara morre, ele está desobrigado de qualquer coisa. Corre até o risco de começar a fazer besteira só porque todo mundo disse que você está morto. Então você vive como um morto inconsequentemente. Mas em Cristo, eu sei que eu morri. E estou morto. Essa é a comunhão total que eu tenho com os seus sofrimentos. Eles não foram em vão, porque eu não reservei para mim nenhuma porção de absorção, de dor, na ideia
autovicária de sofrer, sofrer, sofrer para me purgar, ou em qualquer que seja outra perspectiva de viver para me explicar diante de Deus e dos homens, mergulhando na mais radical de todas as neuroses, ou não fazendo essa viagem, indo para outro extremo, se auto-explicando tanto até que o indivíduo de fato se dá como explicado e não muda mais e perde a sensibilidade e cai na psicopatia. A comunhão com os seus sofrimentos me faz crer, me leva a crer e a saber que eu morri em Cristo para experimentar, como Paulo diz aqui, o poder da sua ressurreição. Eu morro nele para me levantar com a força de uma consciência ressuscitada, que crê que a instância mais absoluta ante a qual os homens quedam esmagados, todos nós, foi vencida de dentro para fora na ressurreição de Jesus. E eu, assim como morri com ele, experimento hoje a força dessa ressurreição como um fator existencial. Você pode imaginar, eu comecei perguntando, quem é que te perdoa? E agora eu pergunto a você, como é que você vive? Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Quanto mais em mim houver, em você houver, em nós houver a consciência, não como uma psicologia, de uma tentativa de produzir um entusiasmo pessoal, não, como convicção real de que o absurdo nos visitou, a morte foi vencida de dentro para fora. Há alguém que envelheceu até a juventude e não viu corrupção. É esse da ressurreição. Esse poder que decorre dessa fé me põe em pé, me levanta, me rejuvenesce, me potencializa. Eu não só estou perdoado, mas ganhei um poder para viver em novidade de vida. Essa novidade de vida só será natural se ela for fruto dessa fé na ressurreição que ocorreu, não apenas como um evento histórico, mas como um fator de poder que me levanta todo dia. Eu sou filho da eternidade. Eu sou habitado pela vitória sobre a morte. Eu morri e criei que me identifiquei com Cristo, e com ele me identifiquei na ressurreição dentre os mortos, que para mim deixou de ser apenas um episódio histórico e passou a ser um fator existencial, mental, espiritual, psicológico, aplicado a todos os enfrentamentos da minha existência. Quem te perdoou e com base em que poder você vive? Você pode fazer muitas ginásticas. Tem gente aqui que está pagando para ver. E continua na procrastinação existencial, achando que no seu caso você vai dar um jeito e se desviar do inevitável, que é a constatação de que ou você de fato se coloca sob a realidade sublime e absoluta de que a sua existência é perdoada por esse que justifica e a gente acolhe pela fé, não para cairmos no cinismo da entrega a qualquer que seja a condição que não mude, que não se converta, que não se transforme, que não se arrependa, que não cresça, que não se sensibilize mutantemente em Deus e na vida. Ao contrário, morre-se para que se mergulhe na ressurreição e se levante
para se viver em novidade de vida, experimentando esse fator que arromba depressões, que aguenta perdas, choques, que vence perplexidades, que não desiste diante de todas as decepções, que não se rende a nenhuma fala finalizante da morte, porque a gente se tornou pessoas do fluxo contrário ao da natureza universal, que está em entropia e em decadência, mas na ressurreição nós nos tornamos filhos de um fluxo inverso, na direção da incorruptibilidade, da vida e da glória. E por isso eu tenho certeza, baseada na fé, que a minha vida não será vencida. Que eu já passei e posso dar as mãos com muitos que assim creiam e cantar à volta simbolicamente de todas as tumbas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua aguilhão? Onde está? Em Cristo, eu tenho a vitória. Existencialmente, esse é o poder do qual Jesus falava para viver. A viagem é essa. Só tem essa maneira de viver assim. Tudo mais é remendo. Tudo mais é band-aid. Tudo mais cai empacado na situação final de que não há ninguém que diga: filho, estão perdoados os teus pecados. Levanta, agora vai, não peques mais. Eu te dou poder para você passar e vencer, crescer e mudar, seguir e continuar seguindo e não retroceder. Esse é o poder do Evangelho. Qualquer coisa sem esse milagre ainda é magia. Agora, ninguém se apropria disso sem a entrega radical na fé. Porque não há um laboratório de repetição da ressurreição como fenômeno histórico. O eu creio, o eu não creio. Quem crê, dele procedem rios, chafarizes de água-vida. Quem não crê já está sepultado na sua própria falência existencial.